Você já teve a sensação de estar sempre fazendo algo por todos, mas no fundo se sentindo invisível, como se sua existência fosse medida apenas pelo quanto você entrega, ajuda ou se sacrifica? Muitos vivem assim, funcionando, mas não vivendo. Essa é a armadilha do eu funcional. Carl Jung chamava de persona, essa máscara social que criamos para sermos aceitos, admirados, respeitados. É o você que o mundo vê, competente, disponível, confiável. Mas há um perigo silencioso nisso. Quando essa máscara se cristaliza, ou seja, quando ela se confunde com quem você realmente é, o self-you começa a gritar. E muitas vezes grita em forma de ansiedade, vazio, exaustão. A persona é aquilo que alguém não é, mas o que ele e os outros pensam que ele é. Carl Jung. A neurociência confirma. O excesso de empatia mal gerenciada ativa o sistema límbico, a região do cérebro associada à ameaça. Ou seja, estar constantemente disponível para o outro. Pode colocar seu corpo em estado de alerta contínuo. Você vive em modo de sobrevivência, mas sorrindo. Como saber se você caiu nessa armadilha? Você sente culpa quando diz não. Você se sente estranho quando está sozinho, como se não houvesse nada ali. Você precisa de validação para sentir que existe. Isso não é ser útil. É ter perdido o contato com o seu eu real. Exercício simbólico. Tire 5 minutos por dia para se perguntar: se ninguém esperasse nada de mim hoje, o que eu realmente faria? Escreva sem censura. Esse exercício simples expõe o conflito entre a persona funcional e o self esquecido. A armadilha do eu funcional é silenciosa, mas corrosiva. É o início de uma desconexão profunda com sua alma. E quando essa desconexão se aprofunda, você entra naquilo que Jung chamava de noite escura da alma. Você já percebeu como, muitas vezes, quem mais se doa é quem mais adoece em silêncio? Talvez você viva colocando todo mundo em primeiro lugar. Talvez até se orgulhe disso, mas no fundo, sente um cansaço que não passa, uma irritação que parece não ter explicação e um vazio que cresce, mesmo rodeado de gente. Essa é a consequência de uma ideia distorcida, a de que cuidar de si é egoísmo. Jung, no entanto, pensava o oposto. Você acha que aquele que olha para fora, sonha. Aquele que olha para dentro, desperta. Carl Jung. Olhar para dentro não é um ato de isolamento, é um ato de responsabilidade. Porque quando você se negligencia, aquilo que reprime se transforma em impaciência, em mágoa, em culpa projetada sobre os outros. A alma que você abandona, mais cedo ou mais tarde, cobrará presença, e ela o fará através das relações que se tornam pesadas, repetitivas, sufocantes. Jung falava da sombra, tudo aquilo que não queremos ver em nós, mas que continua agindo nos bastidores. Negligenciar suas próprias necessidades cria uma sombra de autoabandono. E essa sombra, não importa o quanto você tente escondê-la, vai vazar. Nas palavras duras com quem você ama, no ressentimento de dar e nunca receber, na irritação de ser visto, mas não ser acolhido. Quantas vezes você já se pegou dizendo: eu só queria um pouco de reconhecimento. Ninguém nota o que eu faço. Parece que só eu me importo. Essa fala não vem da bondade, vem da dor de não se incluir no próprio cuidado. É o tipo de bondade que nasce do medo. Medo de não ser amado se não estiver sempre servindo. Prática simbólica para quebrar o ciclo. Reserve 10 minutos por dia para estar consigo mesmo, sem função, sem meta, sem obrigação. Sente-se, feche os olhos e apenas respire. Coloque a mão sobre o peito e pergunte: do que minha alma precisa hoje? Esse é um ritual de reconexão. Não é para produzir resultado, é para lembrar que você existe, mesmo quando não está fazendo nada. Cuidar de si é a única forma de não contaminar o cuidado que oferece ao mundo. Porque quando você se inclui, a presença que oferece ao outro se torna inteira. Mas e se essa negligência não começou agora? E se ela estiver enraizada em algo muito mais antigo, em uma parte de você que ainda espera ser cuidada?
Você já se perguntou por que certas dores emocionais parecem não ter explicação lógica? Você tem uma vida funcional, responsabilidades cumpridas, talvez até conquistas externas. Mas por dentro, carrega um peso que não sabe de onde vem. Uma carência que não se satisfaz. Um cansaço que não se justifica. E às vezes, se culpa por isso. Mas e se eu te dissesse que o que você sente hoje não é frescura? É apenas uma parte esquecida de você que ainda está pedindo cuidado. Raghuram. Carl Jung afirmava: o inconsciente pessoal contém todos os conteúdos esquecidos ou reprimidos da infância. Isso significa que o que você não recebeu de atenção, afeto, segurança, não desapareceu. Ficou registrado nas camadas mais profundas da psique e segue influenciando suas decisões, suas reações e seus relacionamentos. Você não deixou de ser a criança que foi. Ela apenas se silenciou, mas continua aí, esperando ser ouvida. Numos, o adulto que você é hoje se construiu muitas vezes em cima das faltas da infância. Aprendeu a compensar, a se proteger, a se tornar forte, prestativo, produtivo. Mas o custo disso foi alto. Você esqueceu como é ser cuidado. Você aprendeu a se virar sozinho, mas não a se acolher. E essa ausência se revela de forma sutil, em relações que repetem o mesmo padrão, em medos desproporcionais de rejeição ou numa eterna busca por aprovação. Jung acreditava que o diálogo com o inconsciente podia ser feito de forma simbólica. Uma prática profunda e acessível é o lidiário da criança interior. Como fazer? Pegue papel e caneta. Escreva com a si, mão não dominante. Se você for destro, use a esquerda. E deixe a criança falar. Escreva como se tivesse 6 ou 7 anos. Deixe vir o que surgir. Medo, saudade, raiva, carência. Esse exercício ativa outra parte do cérebro e acessa memórias que o consciente ignora. Você vai se surpreender com o que sua alma ainda carrega. Masuna. A infância não é uma fase que termina. É uma estrutura interna que precisa de atenção contínua. E o mais curioso é que, às vezes, o que parece ser bondade ou altruísmo no presente é só essa criança ferida tentando ser amada. Você já se pegou dizendo sim quando queria dizer não? Ou oferecendo ajuda quando, na verdade, estava exausto? Quantas vezes a sua gentileza foi, na verdade, medo de rejeição? E sua generosidade, um grito silencioso por reconhecimento? É difícil admitir, mas muita da nossa bondade é um esforço desesperado por aceitação. Carl Jung chamou isso de sombra dourada. Uma parte da sombra que, diferente dos impulsos reprimidos negativos, esconde virtudes em excesso. Sim, virtudes, mas distorcidas, exageradas, transformadas em máscaras, bondade demais, empatia demais, disponibilidade sem limites. Não porque você é assim, mas porque aprendeu que ser amado exige abrir mão de si mesmo. Por trás dessa bondade performática há um vazio, um medo de não ser suficiente. Uma criança que aprendeu que só seria aceita se não causasse problemas, se fosse boazinha, se cuidasse de todo mundo. E assim, hoje você cuida, mas por obrigação, por medo, e isso esgota. Porque todo amor que você doa sem se incluir vira ressentimento. Mais cedo ou mais tarde você se quebra. Vamos fazer um exercício simbólico simples e poderoso. Pegue uma folha e escreva: o que eu ofereço ao outro, que nunca dou a mim? Escreva sem filtro. Talvez você perceba que oferece atenção, mas não escuta a si mesmo. Paciência, mas se cobra por tudo. Perdão, mas vive se julgando. Essa lista é um espelho. Ela mostra onde sua bondade virou autotraição. Você não precisa deixar de ser bom. Só precisa incluir a si mesmo na sua própria compaixão. Porque se você não se prioriza, o corpo vai gritar aquilo que sua alma vem sussurrando há anos. Você já sentiu um cansaço que nenhum sono resolve? Ou dores persistentes que os exames não explicam?
Muitas vezes, o que chamamos de sintoma físico é apenas o eco de uma alma que foi silenciada por tempo demais. Enquanto você se dedica a agradar, cuidar e cumprir, sua alma está implorando por espaço. Acuasas Carl Jung acreditava que o corpo é simbólico, que o sintoma físico pode ser uma manifestação do inconsciente. Um pedido de atenção. Quando ignoramos nossas necessidades emocionais, elas encontram outra forma de se expressar, através do corpo. Por isso, doenças psicossomáticas não são fraqueza, nem imaginação. São mensagens. Sintomas são símbolos, e símbolos são a linguagem da alma. Pneumococcius. A neurociência confirma o que Jung já intuía. O sistema nervoso armazena emoções reprimidas. Traumas não resolvidos, tristezas engolidas, raivas caladas. Tudo isso é registrado. E quando a mente não aguenta mais guardar, o corpo fala. Gastrites. Tensão muscular. Crises de ansiedade. Falta de ar. Imunidade baixa. Esses sintomas são mais do que questões médicas. São memórias emocionais tentando encontrar saída. Urs Cassius. Vamos fazer um exercício de escuta profunda. Feche os olhos por alguns segundos. Respire fundo. E observe seu corpo, dos pés à cabeça. Pergunte a si mesmo, onde dói? Onde pesa? O que essa parte está tentando dizer? Exemplo. Dores nos ombros? Talvez você esteja carregando o mundo. Dor de garganta constante? Talvez você cale demais sua verdade. Tensão nas costas? Talvez esteja se curvando por aprovação. Não tente resolver. Apenas escute. Seu corpo é sábio. Ele fala onde sua alma está ferida. Já pensamos? Cuidar de si não é luxo. É sobrevivência emocional. E o tempo que você diz não ter para si costuma ser o mesmo que você entrega ao que te esgota. Quantas vezes você disse, não tenho tempo? Para ler, para descansar, para meditar, para fazer terapia, ou até mesmo para ficar em silêncio. Agora, reflita. O que ocupa esse tempo? Quantas dessas coisas servem aos outros, mas drenam você? Museu. Jung dizia, a solidão não vem do fato de estar sozinho, mas de não ser capaz de comunicar o que é significativo para você. Ou seja, você pode estar cercado de pessoas, mas emocionalmente ausente de si mesmo. E muitas vezes a frase não tenho tempo é uma máscara para algo mais profundo, medo de se escutar. Se você está sempre tentando evitar a decepção do outro, você inevitavelmente decepciona a si. Isso tem um custo. Irritabilidade constante, falta de motivação, sensação de estar vivendo no automático. O não que você tem medo de dar lá fora vira sim para a exaustão aqui dentro. Jung chamaria isso de desalinhamento com o self. Você perde o contato com seu centro psíquico para se ajustar ao mundo externo. Aqui vai uma prática simples e poderosa. Crie todos os dias 15 minutos inegociáveis. Um momento em que você não faz nada, absolutamente nada. Não é meditação formal, não é tempo produtivo. É um pequeno espaço simbólico, onde sua alma respira. Pode ser no carro, antes de entrar em casa. Pode ser na varanda, olhando o céu. Pode ser deitado em silêncio total. Esse ritual é a sua forma de dizer, eu existo e minha existência merece espaço. Minmesiwa. Lembre-se, o mundo vai exigir, sempre, mas o self só floresce onde há espaço interior. Você já percebeu como uma flor precisa de espaço, água e luz para crescer? Assim é o nosso self, o verdadeiro eu que Jung descreveu como o centro da psique, a fonte da nossa autenticidade e equilíbrio. Mas e se esse espaço não existir? E se estivermos sempre ocupados, sempre em movimento, sem tempo para simplesmente ser? Para Jung, o self é como o eixo que mantém nossa vida psíquica em equilíbrio. Ele representa a totalidade, a integração de todas as partes internas, luz e sombra, consciente e inconsciente. Quando não criamos espaço para esse self, ele não consegue emergir plenamente.
Estamos presos na superfície, vivendo uma vida fragmentada, desconectada de quem realmente somos. Priorizar-se então não é egoísmo, mas uma necessidade para que esse espaço se abra. Sem espaço, o self murcha, a ansiedade cresce e a alma se sente sufocada. É no silêncio, na pausa, na reflexão que damos lugar para a cura, para a criatividade, para o reencontro com nosso núcleo mais profundo. Imagine seu interior como um jardim. Não adianta querer forçar uma flor a crescer. Você precisa preparar a terra, regar, cuidar e criar espaço para que ela floresça. Reserve diariamente momentos para cuidar desse jardim interno. Pode ser com meditação, journaling, uma caminhada na natureza ou simplesmente um momento de silêncio. Não faça disso uma obrigação, mas um ato de amor consigo mesmo. O processo de autoconhecimento e cura é contínuo, uma caminhada que nunca termina, mas que se torna cada vez mais leve, clara e plena. Ao abrir espaço interior, você dá um passo vital para ser inteiro, autêntico e feliz. Priorize-se. Cuide desse espaço, porque só nele o self pode florescer e transformar sua vida.